Eu falei a respeito da fé. Quando você toma como verdade algo, você sabe que aquilo acontece de uma maneira ou de outra, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ok? Então, então é isso que eu quero falar para vocês. Qual é o problema de que as coisas acontecem para vocês e você não entende? Aí você manda as mensagens ao universo, ou até mesmo se pergunta, não é? Assim, o que está acontecendo de errado com a minha vida? O que é que eu não estou conseguindo resolver? Por que as coisas assim acabam? Né? Por que as... Vamos concentrar, pessoal. Por que as coisas acabam não dando certo para mim, Rodrigo? Porque você toma como verdade certas crenças. Você acredita que na sua vida você dá mais ouvido ao não do que ao sim. Repara se eu não estou falando a verdade. Quando você faz uma determinada afirmação positiva, e eu passei as afirmações positivas para vocês, e nisso muitos estão fazendo e estão tendo resultados, porém outros não estão conseguindo. E aí eu pergunto o seguinte: que voz que você está tomando como verdade? A de que não é verdade, que essas questões voltadas de afirmação positiva e de mudar as suas crenças, de quebrar as suas crenças é verdade? Você está acreditando nisso? Quando você diz o seguinte, que o dinheiro pode vir e entrar na sua vida tanto de formas previstas como imprevistas, você está botando fé nisso? Você acredita que você realmente pode receber isso, tanto de forma prevista como imprevista, inesperada? Você está colocando isso como verdade na tua vida? Ou você está colocando como verdade o seguinte, que você não consegue isso? Você está entendendo que às vezes o poder da fé é muito subjetivo? O que você encara como fé, às vezes você tem uma fé, só arrumar o pé aqui. Às vezes você tem uma fé que essa fé ela é para apagar incêndio. Sabe aquela fé de apagar incêndio? É aquela fé que você só começa a mentalizar porque você está passando por uma dificuldade. Você está passando por alguma dificuldade na vida, aí você começa a falar assim: ah, eu tenho fé, eu sou positivo. Aí começa a rezar, começa a fazer seus mantras, começa a fazer suas técnicas de respiração, e aí você vai tomando aquilo como verdade. E você encara aquilo com tanta força que você consegue resolver a situação. Às vezes você não consegue resolvê-la totalmente, mas você consegue resolver a situação, sabe? Chegou ali, não foi nem para mais e nem para menos, foi na metade. Tá entendendo o que eu tô falando? Essa fé que você diz, ela é uma fé, sabe, morta. Rodrigo, não é morta, eu consegui, Rodrigo. Gente, a fé de vocês, às vezes, parece esse sinal da internet, que fica assim, ó, oscilando, né? A Cida falou, fé é certeza. Eu passei por esse procedimento cirúrgico e eu não esperava. E aí eu pensei o seguinte, o que é que vai acontecer? Porque eu dei uma topada e aí acabou que teve não sei o que foi, que lesionei esse tal deste nervo, a qual eu trato com muito carinho, diga-se de passagem. E o médico falou, olha, você vai ter que fazer isso agora para diminuir a dor. Eu encarei. E me perguntaram o seguinte, você tá bem? Você tá com medo? Você quer fazer isso? Eu falei, sim, eu quero fazer esse procedimento. Entendeu? Eu vou fazer esse procedimento. E encarei aquilo. Ah, você vai fazer? Então eu falei, eu vou fazer. Eu quero realmente me livrar. Se essa é a solução, vamos lá, vamos solucionar. Mais uma vez, vamos tentar. Eu tenho que acreditar. Eu tenho a certeza. E de fato eu tive a certeza. Tive a certeza de que sim, de que essa situação iria ser resolvida. Ok? Então eu encarei isso como verdade, de forma positiva. Então vocês têm que entender isso. Então muitas pessoas têm crenças
com relação ao dinheiro justamente por isso. Porque elas dão ouvido àquela crença de que ela não é capaz. Há muito tempo da minha vida, eu passei a lidar com dinheiro de uma forma muito diferente. Eu, eu achava que o dinheiro era um inimigo. Olha que coisa. E na verdade o dinheiro tem que ser um grande amigo seu. Portanto, eu convido você a refletir isso. Que lado que você está dando ouvido? Qual é o tipo da fé que você maneja, que você realmente escuta e trabalha com ela todos os dias? É uma fé para apagar incêndio? É a fé bombeiro, né, que só serve para apagar incêndio, né, alguma tragédia? Ou é aquela fé da certeza, de que sempre você acredita em que você é capaz? A Angélica está falando verdade. Tem muitos aqui de vocês que estão conversando, em que eu não vou citar o nome, em que eu admiro. Tem muita fé. Pessoas aqui que eu realmente tiro o chapéu porque estão no caminho certo, elas acreditam e acontece e faz a vida acontecer. O Eric está falando o seguinte: eu acho que acho que o acreditar é que é complicado. Esse é que é o problema, pessoal. Vocês duvidam o que é isso. A fé é algo forte. Tem uma passagem, eu acho que é em Números ou é Romanos, vou verificar novamente. Estou ainda meio efeito da anestesia. Boa tarde, Miriam, minha querida. Eu ainda estou meio passado, mas eu estou passando algo muito interessante. A minha conexão com a minha sabedoria não afetou. Mas esta memória assim, de algumas questões está um pouquinho. Mas eu lembro de uma passagem que diz o seguinte: a fé, o amor, ela falava assim, o amor é forte como a morte. O que você entendeu disso, meus queridos? Olha só, a Ana Cláudia está falando, o medo é a consolidação da falta da fé. Entendeu aí? O seu medo é que está te boicotando. Pessoal, para que temer? Na verdade, você não tem que temer nada, você tem que acreditar e confiar. Olha que frase bonita que eu falei agora. O amor é forte como a morte. A morte é algo muito forte, é algo certo. E o amor é certo. A fé também tem que ser algo certo, algo forte, algo de que realmente você saiba que tenha certeza de que um dia chega. Olha sabe, que pensamento. Então eu convido você a refletir mais uma vez e vou repetir para aqueles que estão chegando agora. Estou perguntando a vocês: a fé de vocês é uma fé verdadeira? É uma fé que você acredita? Ou é aquela fé que diz o seguinte, que só serve para apagar um incêndio? Você está precisando de resolver uma questão, você entrou no grupo, você gostou dos meus vídeos, e agora você, no grupo, você vai fazer o cheque da abundância, você vai fazer a oração da riqueza, você vai fazer o quadro dos sonhos, depois você vai começar as afirmações positivas, e aí você vai começar criando aquele monte de informação, e você vai vendo que não dá certo, e aí eu te oriento a uma coisa. A você que está em alguma situação, prestem atenção, hein? Quero que dizer isso para vocês. Atenção! Se você está passando por alguma dificuldade, caso de emergência, eu digo a você o seguinte: haja da seguinte forma. Procure fazer uma técnica só. Não misture cheque da abundância, quadro dos sonhos, tá ok? Afirmações positivas, tudo junto, né? Você faz tudo junto. Quadro dos sonhos, afirmação, carta para o futuro e outras técnicas e blá, 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 blá. Oração da riqueza, oração da isso, oração daquilo. Fotos de dinheiro e você pegando. Por que eu tô falando isso? Panela que muito mexe, ou salga demais ou queima. Não é verdade? Então, antes de qualquer situação, eu quero que você preste atenção numa coisa. Se identifique com aquela técnica que teu coração
te indica. E vá para aquela lá. E agarre aquilo como se fosse você querer mais que o respirar. Se aquilo você agarrar e tiver esse compromisso, sabe, mais que o seu desejo de respirar, eu te garanto que as coisas acontecem. O meu grande problema no passado é que o desespero, eu entendo você. Também já tive desse lado também do desespero. E eu sei que o desespero nos faz isso. Faz procurar uma coisa, colocar outra, daqui a pouco você entra num outro canal. Ah, é porque falou isso. Então você corre para lá. Não estou dizendo que é para você, entendeu? Viver comigo eternamente. Agradeceria. Porém, eu quero dizer o seguinte. Muita informação confunde. Por que que eu não quero outras propagandas de determinados coaches que eu não conheço o trabalho? Não é porque eu tenho medo de que possa estar tirando alguém público ou isso. Não é. É justamente isso. Eu tenho uma linha que eu sigo. Se a pessoa chega num grupo que eu criei, que é para apoiar esse trabalho, para que você possa evoluir, e olha que muitos têm evoluído porque vocês estão vendo aí os depoimentos. Então, se muitos estão aí, a pessoa coloca, sabe, outra, uma... E pior que a pessoa nem pede para mim. Já vai colocando. Não é isso, pessoal. Não é um grupo aberto. É um grupo fechado em que eu viso o quê? O bem-estar de vocês. Se eu não tivesse preocupado com vocês, eu não responderia a vocês. Eu não me preocuparia em responder e perder tempo da minha noite ali olhando, porque eu não perco tempo, eu ganho com vocês. Então, é isso. A Ana Cláudia está falando, eu confio em você. Exatamente. Se você não confiar que eu posso lhe ajudar, começa por aí a relação. Uma relação de confiança. Se você seguir as orientações que eu estou passando a você, eu garanto que você não vai ficar, sabe, toda hora jogando uma coisa para sua panela. E aí, vai salgar ou vai queimar. Portanto, meus queridos, eu quero dizer isso. Prestem atenção. Tá? Se você se ofendeu, desculpa, essa não é a minha intenção de ofender ninguém. A minha intenção aqui é que eu quero ajudar vocês. Se eu não quisesse, eu não estaria montando esse grupo. E realmente a minha energia é muito boa. Muitas coisas. Pessoas que estão fazendo mentoria comigo já estão tendo resultado já no segundo encontro. Olha que coisa engraçada, né? Não é engraçado. É resolução mesmo. É força. É que eu sei o que eu faço. É isso que eu quero falar para vocês. A Angélica falou, eu também confio em você. Eu também confio em vocês. Por isso que eu coloco essa orientação. Eu quero ensinar a vocês a acreditarem no seu poder. Tá? Não é que vocês tenham que ver várias ideias e tal. Eu sigo uma linha. Quer saber qual é a linha que eu sigo? Dos Abraham Hicks. Sabe o que eu acho? Eu concordo com eles. Façam tudo pelo simples prazer de se divertir, da diversão. Porque a diversão, olha a sacada deles. Olha como é que mexe com a mente. Quando você se diverte, você não fica preocupado. Você não tem que ficar preocupado com conta, com o namorado que deixou, com namorada que abandonou, com doença que apareceu. Não, você faz porque você está se divertindo e você fala assim, eu sei que eu vou conseguir. E você vai ver que as coisas vão acontecer. Quando eu entendi isso, aí a questão da técnica dos sonhos funcionou. Depois, as afirmações positivas, elas começaram a ter uma outra voz dentro de mim, tá? E aí, ó, comecei a evoluir. E aí, quando eu fui olhando, aí as pessoas, nossa, você tá tendo sorte, né? Falei, não, tô tendo sorte não. Eu estou empenhado em mudar a minha vida. E aí foi isso que se chama fé. Vocês entenderam o que eu falei para vocês hoje com o meu exemplo que eu dei para vocês, o que é fé? A fé nasceu em mim a partir do momento que eu resolvi mudar a minha vida. Que eu resolvi fazer o seguinte, abandonar, sair da zona de conforto. A Zildeni está falando que sou destemida, Rodrigo. Tenho tanta fé que pareço ser louca, mas eu amo a minha loucura e minha persistência. Medo, jamais. E te digo, minha querida, que você está no caminho certo. Muitos vão falar que você está louco, que você é muito otimista, sou demais. E eu acredito. Se eu não tivesse essa fé que eu tive hoje, eu acho que eu ainda continuaria ainda no hospital, terminando o procedimento. E estaria ruim,
e a perna voltou, e aquela coisa e tal. Pessoal, entende o que é a fé? A fé, ela muda você. A palavra fé, ela é muito forte. A física quântica trata essas questões. Entenderam o que eu quis dizer para vocês? Eu espero que minhas palavras tenham entrado aí no coração de vocês. Respondendo a uma pergunta da nossa querida amiga aí do grupo, ela botou a seguinte pergunta: Rodrigo, por que que eu não consigo manifestar, né, dinheiro? Porque ela tem uma certa crença com dinheiro. Primeiro que eu vou dizer para você uma coisa, essa dica vale ouro. Como é que vocês tratam quem vocês amam? Como é que é isso? Hein? Só vou fazer essa pergunta. Como é que você trata? Quero que alguém responda aí pra mim. Você trata com respeito, você acredita na pessoa, não é? E você gosta da pessoa, não é isso? Será que é essa a resposta que vocês vão me dar? Se for, diz sim. Só faz assim, ó, um okzinho pra mim. Se for, eu quero que vocês me avisem. Vamos ver se é. Eu acho que é a internet, por isso que deve estar demorando, né? Ok. Mas a Renata falou que sim. O Denison falou que sim. Então, pessoal, com respeito, a Tati está falando, né? Respeito, o Alberto está falando, a Angélica diz que sim. Vamos lá. A Cristina está concordando, a Flávia Aline falou sim. Perfeito. A Indira sim. Tá todo mundo falando. A Hilda também concorda que eu falei e que trata com respeito. Então, trate o dinheiro da mesma forma que você trate alguém com carinho e amor. Ok? Sacaram aí o negócio? É isso aí. Em tudo na vida, não só com a questão do dinheiro, mas em tudo na sua vida. Quer prosperar em um relacionamento? Trate aquela pessoa com amor. Trate ela com respeito. Ah, Rodrigo, ela me falta com respeito. Ela te falta, mas você está sendo sincero. O Rodrigo está falando com alegria. Pronto. Então essa é a forma que vocês vão tratar os seus investimentos, as suas riquezas, tá ok? Com muito carinho. E aí vocês vão ver que a prosperidade vai acontecer. A Miriam tá falando que sim, a Maria Tereza, a Angélica ok, tá bom? Meus queridos, é isso. Eu queria dar essa mensagem para vocês de fé. Acredito que vocês entenderam bastante.